Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Vinícius Reis, eu sou engenheiro de aplicações na Decision Six e gravo aulas sobre Vue.js, Laravel, PHP no podcast.com.br. Antes da gente começar, eu queria perguntar aqui, quem conhece JavaScript? Quem conhece JavaScript de verdade? A gente costuma dizer quando a gente está ensinando JavaScript, se aprofundando no JavaScript, é quando você começa a ver coisas no JavaScript, tipo, cara, eu não sei, começa a ver coisas no JavaScript e se dá conta de, cara, eu não sei JavaScript, é que você está começando a realmente aprender JavaScript. Por que a gente diz isso? É um universo muito grande. JavaScript é uma linguagem multiparadigma. Isso significa que você pode ter vários paradigmas de programação dentro dela. Quem gosta de orientação objeto clássica, vai ter orientação de objeto clássica ali. Quem gosta de scripting, vai ter script procedural, funcional, dezenas de paradigmas dentro da mesma linguagem, o que torna ela extremamente poderosa e, ao mesmo tempo, cria um pouco de caos. Esse caos se chama o ecossistema JavaScript. Correto? Na semana passada, quantos frameworks de JavaScript novos foram lançados? Alguém sabe? Isso aqui é uma pincelada do que a gente tem de biblioteca famosa dentro do JavaScript. Você está assustado? Pois é, realmente eu fico muito assustado. E olha aqui. Ele morre? Ninguém ouviu. Ok. Eu estou frequentemente na comunidade, acompanhando várias pessoas que encabeçam esse ecossistema JavaScript e mesmo assim eu não dou conta. Uma coisa que eu cheguei à conclusão no passado tempo é que todas essas ferramentas elas têm que ter motivo. Elas estão ali para alguma coisa, elas resolvem um problema. Correto? Cada um está ali no seu lugar. Só que você não precisa saber todas elas. Você não precisa saber React, você não precisa saber Node.js, Lambda, Express, Sales, Adonis. E eu posso falar de um dia inteiro de milhões de bibliotecas JavaScript que resolvem alguma coisa diferente. Você não precisa saber todas elas, mas você precisa saber o que elas resolvem. Só que isso não é simples. Tá, eu criei uma ordem para esse caos em algumas categorias. Vamos lá. Primeiro a gente tem aqui o ecossistema JavaScript. Nós temos o que eu chamo de plataformas, e Package Manager, Task Runners, Transpilers, Bundles, Template Engines, Scaffold Generators e Test Livres. Todos vocês estão familiarizados com esses termos? Existem termos aqui que vocês não conhecem? Vamos lá. Mas antes, o que realmente é o JavaScript? O JavaScript, na verdade, se chama ECMAScript. Se você for parar para levar lá atrás e entender a origem do termo JavaScript, vai ficar meio confuso. Mas oficialmente, entre aspas, bem grandes aqui, o nome dele é ECMAScript, que é a especificação para a linguagem ECMA. E nela
a gente tem mais ou menos aqui os motores e as plataformas. O que eu quero dizer com motor e plataforma? ECMAScript não é uma linguagem, é uma especificação. E como especificação, vários locais podem implementar ela. Eu tenho atualmente as plataformas chamadas AV8, que é o motor de JavaScript do Chrome. Eu tenho o Spider Monkey, Chakra, Nitro, e esse Rhino, eu só coloquei ele porque eu achei, não faço ideia de se tem alguém no mundo que usa isso, que é JavaScript rodando dentro da JVM. Alguém já ouviu falar sobre isso? Meu Deus! Não vou nem... Depois a gente trabalha aqui. E nós temos as plataformas onde o JavaScript é executado. Basicamente, eu tenho o client-side, que são os navegadores, e eu tenho o server-side. Okay? No lado do server-side, eu tenho não só o Node, que o JavaScript no lado do servidor não significa Node. Eu tenho plataformas de bancos de dados, como o MongoDB, que aceita scripts em JavaScript, que vão ser executados dentro dele. Nós temos o próprio Node, nós temos o JS Core, uma coisa bem interessante que eu descobri na pesquisa, que é o JavaScript, né, o motor do JavaScript do Node, otimizado para a internet das coisas, né, a IoT. E o Decaf.js, novamente, entra o Java. Não conhece, tá vendo? Tem motor para tudo. Ok. Vamos embora. ECMAScript 6, né, foi a grande novidade aí de 2015. Só que a gente tem algumas coisas que a gente precisa colocar em pratos limpos. O ECMAScript 6 foi o termo que a gente usou para a evolução da versão 5.1 para a versão 6, né? Seguinte. Porém, a partir dessa versão, da 6, ele parou de ser chamado assim, 6, 7, 8, 9, a versão dele agora é anual. Todos os anos tem release anual do ECMAScript. Isso significa que a linguagem que vocês conheciam antes de 2015, que vocês acharam que mudou completamente no ECMAScript 6, vai continuar evoluindo todos os anos. Eu quero chamar a atenção aqui que muitas pessoas têm receio de partir para o JavaScript ECMAScript 2015. Até hoje mesmo perguntaram se recomenda aprender o JavaScript antigo, abre aspas, ou já partir para o ECMAScript 6. O que eu tenho para dizer, e eu posso dizer com certa segurança, que eu peguei de fontes direto do TC39, que é a equipe que faz a especificação disso, todo JavaScript antes do ECMAScript 6 é deprecated. Porém, se o JavaScript passado for jogado fora, a internet quebra. E a gente não pode ter a internet quebrada. Então, ainda é válido. O ECMAScript 6 não invalidou o JavaScript que vocês conheciam. Ele trouxe coisas novas, coisas que melhoram muito o seu dia a dia, mesmo que você não esteja utilizando o framework. E ele roda sim nos navegadores modernos, mas roda sim, em quase sua totalidade. São pequenas coisas específicas que não são suportadas ainda, porque não dependem exclusivamente da especificação. Ok. Vamos continuar. Só que nada disso importa para você. O que importa para você? O que importa para você são as plataformas onde o seu código de JavaScript vai ser executado. Você tem duas plataformas, o navegador e o Node. Acabou. Existem dezenas de plataformas, como eu disse para vocês, dezenas de motores, como eu disse para vocês, mas o que importa é o Node e o navegador. E um código de JavaScript pode ser, e provavelmente vai ser executado nas duas plataformas igualmente. Porém, cada plataforma tem uma API específica.
coisas que não estão na especificação. O que não está na especificação? Um erro comum. DOM. DOM não é JavaScript. DOM no começo era uma bagunça degeneralizada, até a WDC chegar lá e dar uma polida e falar, olha, o DOM vai ser tratado assim agora. Ele ainda tem vários problemas entre os navegadores, mas não é do controle do JavaScript. Não é o JavaScript que determina que document.getElement.getElementById, isso não existe na especificação. Isso é uma API que só existe no navegador. Se você pegar um código JavaScript desse tipo e colocar em outra plataforma, não vai funcionar. Da mesma maneira que se você dá um require.http dentro do navegador, não vai funcionar. Porque isso é da plataforma Node. É muito importante essa parte, porque você tem que entender que o seu código JavaScript, para ser eficiente, ele precisa rodar nos dois ambientes, para dezenas de coisas que você possa querer fazer, para ter real aproveitamento de código, para ter o que a gente chama de JavaScript universal, isomórfico. Esse tipo de termo só funciona se você consegue cumprir esses requisitos. Não utilizar APIs da plataforma, tem que utilizar só coisas que, vamos botar assim, nativas da linguagem. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, a gente continua. Package Manager. O famigerado NPM. NPM, que é o gerenciador de pacotes padrão do Node, mas que nós agora estamos utilizando ele por padrão em todos os nossos projetos. Ele é bem poderoso, ele tem uma maneira, vamos botar assim, de resolver as coisas até inteligente, só ele não é muito rápido. Ele tem os seus problemas, ele evoluiu bastante desde a versão 2, ele é oficial, então ele está aí para ser utilizado. E a gente também tem o Bower. A diferença do Bower para o NPM é que o Bower é focado e otimizado para desenvolvedores front-end. Por mais que o NPM possa ser utilizado para desenvolvimento de projetos front-end, ele requer que você tenha alguns scripts, comandos, para pegar aquele código que você importou pelo NPM, prepare ele e disponibilize para ser utilizado no navegador. Com o Bower, isso não acontece. Além disso, óbvio, o Bower ele resolve as dependências de maneira diferente do Node. Sem entrar em detalhes, eu posso pedir uma biblioteca versão 1 para o Node, dentro do NPM, pedir a biblioteca versão 1, um pacote ter a mesma dependência dessa biblioteca da versão 2. Eu vou ter as duas bibliotecas instaladas e disponíveis dentro do projeto. Para o navegador isso é impossível. Então o Bower ele resolve essas dependências de maneira diferente. Então é uma coisa que a gente tem que sempre se atentar quando a gente está trabalhando com gerenciador de dependências. E a gente tem o Yara. Ele é o garotão, ele é o hipster, que acabou de ser lançado pelo Facebook. Não só pelo Facebook, tem uma galerinha que está junto, não é exclusivo do Facebook, isso, apesar do Facebook estar diferente. Ele é bem mais performático e poderoso e inteligente que o NPM. Só que ele é novo, tem bugs, mas no geral eu já adotei ele para mim, muita gente está adotando porque ele funciona muito melhor que o NPM. E se tudo der certo, ele vira o novo padrão. Ele usa por baixo dos panos do NPM. Tá? NPM é requisito, tá? Se você quer trabalhar com JavaScript e você não entende como o NPM funciona, você já está começando com alguns problemas. Então, entenda, estude, saiba como utilizar o NPM. Agora, nós temos os Task Runners. Task Runners são basicamente ferramentas que permitem que você escreva tarefas automatizadas. Quando você precisa subir o seu projeto para produção,
Você precisa fazer algumas coisas como minificar CSS, concatenar JavaScript, otimizar imagens, esse tipo de tarefa que você pode, sei lá, tem site que faz sprite para você, tem site que minifica CSS, tem site que faz milhões de coisas para você, mas esse cara é responsável por fazer isso para você com um comando. É claro, você precisa programar dentro deles, cada um tem um jeito diferente de fazer isso. O Grunt, que é o preferido de algumas pessoas, ele foi o primeiro a fazer sucesso. Ele parte do princípio de configuração, você cria um arquivo de configuração, importa os plugins para dentro dele e diz, olha, esse plugin que executar essa tarefa vai ter essa entrada e essa saída. E é assim que ele funciona, um arquivo de configuração. Pessoalmente eu não gosto, porque eu não gosto de arquivos de configuração. Eu gosto mais desse cara, do Gup. Gup, que faz a mesma coisa que o Grunt, porém ele tem duas diferenças primordiais. Diferença número 1, ele não é um arquivo de configuração, ele é um script. Você programa dentro do Gup. Você importa os plugins, cria suas próprias tarefas, e ele é mais rápido do que o Grunt, mas ele não é mais rápido por um motivo, vamos dizer assim, diferente de tudo. É porque o Grunt, ele tem que fazer I/O no disco. Toda vez que ele executa uma nova tarefa, ele liga um arquivo, processa e cospe um arquivo. O Gup tem a habilidade de trabalhar com strings, que ele pega o arquivo, pega o seu input, sobe para a memória, trata tudo aqui em memória e só depois, no final da tarefa, quando você mandar, ele vai escrever aquilo. Então, todo mundo sabe que se você trata qualquer coisa em memória, é mais rápido do que trabalhar em disco. Então, isso é um dos motivos, se não o motivo, que o Gup é mais performático que o Grunt. Pode não fazer diferença, mas quando você está mandando executar um build e ele demora 2 minutos, você vai parar para pensar nesse tipo de diferença. E a gente tem o Transpilers. Transpilers, para quem que programa já? Ok. Transpilers basicamente é escrever uma linguagem em uma sintaxe, escrever um código em uma sintaxe, que ele permite que você pegue aquele e transforme, transpire para outra linguagem, para outra sintaxe, por exemplo. De modo bem chulo, seria como eu pegar um algoritmo feito em Portugal e implementar ele numa linguagem de programação. Mais ou menos isso, essa habilidade de transformar de uma coisa para outra. CoffeeScript foi o primeiro a fazer sucesso. Esse carinha aqui, para quem gosta de Ruby, ele tem uma sintaxe, uma filosofia bem parecida. Afinal de contas, ele foi criado por um business. Ele ainda é bastante utilizado, apesar de ter perdido muito espaço. Eu falo ele famoso porque ele era mais falado, mas mesmo assim ele nunca chegou a ser tão utilizado. A gente tem o TypeScript, que é o que está sendo o grande falado agora. É o que está mais sendo falado no momento. Ele é feito pela Microsoft. O objetivo dele é trazer tipagem para o JavaScript. Só que além da tipagem, ele traz superpoderes para o JavaScript. Ele traz filtros novos, traz funcionalidades novas para o JavaScript que não são ativas, que também não são ligadas diretamente à tipagem. A gente tem o Flow, que basicamente é a mesma coisa que o TypeScript, feito pelo Facebook, só que diferente do TypeScript, ele só traz tipagem, nada mais, só tipagem. Ele é muito utilizado pela galera do React. E a gente tem o Babel. O Babel é um caso especial porque ele não traz poderes ao JavaScript. Pelo contrário, ele faz com que seu código JavaScript escrito em ECMAScript 2015-2017 seja compatível com navegadores que não têm esse suporte. Então, infelizmente, esse cara ainda é necessário. Ele tem alguns problemas, mas na real não pensa muito nos problemas, torcendo daqui a 1 ano, 2 anos, você não precisar mais desse cara. No geral, se você está trabalhando com um projeto moderno,